E abrimos a edição de hoje para falar sobre saúde animal. O pecuarista deve ficar bem atento a algumas doenças que afetam o rebanho leiteiro. Nós conversamos com especialistas sobre o assunto. Segundo dados da FAENG, Minas Gerais é o maior produtor de leite do país. 27,3% da produção nacional vem de terras mineiras. A pecuária leiteira está presente em quase 100% dos municípios do estado. E para manter esses números, os pecuaristas precisam ficar atentos para prevenir e tratar algumas doenças que podem comprometer a produtividade. Listamos 5 delas. A primeira é a anaplasmose. A doença pode ser transmitida, por exemplo, através do carrapato e picada de moscas. A principal consequência da anaplasmose é a anemia, visto que é um patógeno que multiplica nas hemácias e desencadeia assim a sua eliminação. Com o decorrer da doença, o organismo ainda não tem, às vezes, uma imunidade para combater, a doença vai evoluindo, levando a um quadro crítico de anemia e podendo depois vir doenças secundárias, como a broncopneumonia. A segunda doença que listamos é a babesiose. O animal é contagiado depois de ser picado por um carrapato. Ela tem como sinais clínicos, bem parecido com a anaplasma, a febre, só que tende a ter picos de febre um pouco mais altos, entre 41 e 42 graus. Os animais tendem a ficar apáticos, relutantes em caminhar, se isolar um pouco do rebanho, tendo um menor desempenho frente aos outros animais. E ao final, um quadro de anemia que eu consigo diagnosticar a campo, analisando a mucosa dos animais. Uma outra doença que os pecuaristas devem ficar de olho é a brucelose. A melhor forma de prevenir é através da vacinação. Aqui em Minas Gerais, a imunização de fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses é obrigatória e deve ser cumprida todo ano, a cada semestre. É uma doença que ela ataca não só bovinos, várias espécies, como ovinos, suínos, caprinos, e também tem um potencial de transmissão para o humano, então é considerado uma zoonose. Nos animais, nas fêmeas, ela leva um quadro de aborto, geralmente no terço final, morte do bezerro recém-nascido, pode levar a uma retenção de placenta e os problemas causados por isso, como uma infecção uterina e um retardo na fase reprodutiva desse animal. A raiva bovina é transmitida pelo morcego. Apesar disso, o veterinário faz um alerta para o produtor rural. Mesmo sendo ele um transmissor, a gente querer fazer o controle da população de morcego é uma forma errada, visto que a grande maioria das espécies de morcego não se alimenta de sangue e não tem potencial nenhum de transmissão da raiva, sendo a grande maioria se alimenta de frutas, de pólen. Então eles são importantes no equilíbrio da natureza. Uma vez que o animal esteja contaminado com a doença, com a raiva, os principais sinais é o isolamento do restante do rebanho, o animal começa a ter um comportamento anormal de agressividade, ele começa a ter um andar cambaleante e, de acordo que vai evoluindo, os sinais vão ficando mais evidentes. Ele começa a ter uma dificuldade de deglutir, uma produção maior de saliva e chegando ao ponto de ficar em decúbito e não mais levantar, chegando a óbito em torno de 7 dias. E para finalizar, a tripanossomíase, também conhecida como doença de Chagas. A transmissão é através da picada de moscas. Os sinais da tripanossoma se assemelham muito ao complexo da tristeza parasitária bovina, com anemia bem profunda, caquexia dos animais. Então, no campo, tem-se tido uma dificuldade de ter o diagnóstico, sendo preciso um exame laboratorial para assim eu confirmar esses animais positivos. Só que quando eu penso no tripanossoma, o agente ele tem uma capacidade de se esconder dentro do organismo do animal. Então, quando faz um teste, pode ser que dê um falso negativo e esse animal esteja contaminado. Sempre que a gente vai comprar um animal, a gente sempre tende a escolher animais visualmente sadios.
Só que esses animais podem ter o parasita no seu organismo. Então, por isso a dificuldade do controle da doença.